Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós iremos dar prosseguimento ao conteúdo após o recesso e após aquele período de avaliações que vocês passaram. E na aula de hoje eu vou reforçar o conteúdo que eu havia ministrado para vocês sobre renascimento cultural e científico. E aí, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só procurar no fórum para tirar as dúvidas. E aí, na aula que vem, nós iremos ter aula online via Meet para reforçar também o conteúdo de hoje, ok? E aí, o objetivo da aula de hoje, que vocês irão colocar, né, lá no portfólio, é compreender os principais aspectos que marcaram o renascimento cultural e científico. Bom, renascimento cultural e científico, eu até repeti a imagem da última aula que eu havia gravado. E aí aqui ele demonstra como que se dava esse movimento na Europa. Foi por meio da arte, por meio da arquitetura, da ciência. Os renascentistas, né, os que seguiam o Renascimento, eles acreditavam que era necessário a Europa se modernizar. E ela iria se modernizar por meio da educação, da ciência, da supervalorização do ser humano, e isso era demonstrado na arte, na pintura. Então, na pintura renascentista, tanto que vocês vão observar que alguns pintores renascentistas, como Leonardo da Vinci, por exemplo, eles criaram a técnica da profundidade, né, que é da perspectiva, por meio de cálculos matemáticos. E aí eles conseguiram criar essa ideia de profundidade nas imagens. Então, é bem interessante que vocês vão perceber que até na arte existia ciência, né? Que era a matemática, a pintura, a perspectiva, essa noção de profundidade. E aí vocês vão perceber que a arte renascentista ela trouxe essa revolução, essa modernidade para a Europa a partir do século XV. Bom, e aqui outra imagem que ela representa esse período do Renascimento, a pintura renascentista, onde ela mostra o homem, certo? Como ele veio ao mundo, mas também tinha os elementos religiosos, né? Aqui vocês percebem Deus segurando a mão do homem. Então, ao mesmo tempo que supervalorizava o homem, existia a figura de Deus também que conduzia o ser humano. Então, isso representa o movimento renascentista nesse período. Então, Renascimento, Renascença ou Renascentismo é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV, XIV e XVI, em oposição à cultura feudal, que era aquela cultura totalmente religiosa, que não pregava a ciência, era uma cultura teocentrista, né? Ou seja, o homem ele não tinha papel nenhum na sociedade. Então, ao contrário disso, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Então, esse novo grupo social que surgiu, que foi a burguesia, tinha esse objetivo de modernizar a Europa. Eles tinham esse objetivo e eles começaram a demonstrar, a expressar isso por meio dessa mentalidade, né? Por meio do renascimento, que é o resgate da cultura clássica greco-romana, né? Por meio da arte, da filosofia, da ciência. E aí denomina-se renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, base para as transformações do período em direção ao ideal humanista e naturalista. E aqui foi a capital das artes, foi onde tudo começou, né? Esse movimento renascentista que foi lá na Itália, né? Na cidade de Florença. E aí eles começaram, né, por meio da arquitetura ali por volta do século XIII e XIV. E aqui, gente, nós teremos o quê? Os fundamentos do Renascimento, que ele se baseava em 3 pontas, que era o antropocentrismo, o racionalismo
e o humanismo e o individualismo. Então, essas três ideias marcaram, essas três ideologias marcaram o movimento do Renascimento. O antropocentrismo significa, vem do grego anthropos, que significa humanos, e kentro, que é centro. Então, significa o homem no centro das atenções. Então, o antropocentrismo, então, é a supervalorização do homem. O racionalismo é a doutrina que afirma que existe uma causa inteligível em tudo, ou seja, uma causa racional, uma resposta racional para tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato como a origem do universo. E também o humanismo e o individualismo, que nós falamos na aula passada, é o individualismo em oposição ao teocentrismo e às concepções da filosofia escolástica. E aí essa nova concepção ela é expressa nas artes, na literatura, também ela se desenvolve na ciência e aperfeiçoa a medicina, a física e entre outros. Então foi de suma importância o movimento renascentista para a nossa civilização, porque houve uma separação total da ciência e da igreja, da fé, e aí a ciência começou a caminhar sozinha novamente. E isso fez com que a nossa civilização chegasse aonde ela chegou até hoje. E aí o humanismo é a volta dos valores da antiguidade clássica, como eu já havia falado para vocês. E aqui, representa uma pintura que tem por nome o nascimento de Vênus. E aí o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, é um movimento humanista, e antropocentrista, de valorização do ser humano. E aqui a gente tem uma pintura de Leonardo da Vinci, e aqui ele criou o plano cartesiano. E aí ele desenvolveu a técnica da matemática na pintura, que dava essa ideia de profundidade. E aí tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. E o ideal de universalidade, os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se conhecia. Então, se hoje nós estudamos, se nós fazemos faculdade, se a gente se torna especialista em alguma área, isso tudo foi graças ao movimento renascentista, gente. E aí foi uma nova maneira de representar o mundo por meio da arte, por meio da pintura. De um lado, vocês vão ver, certo? Na pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixas em um fundo chapado, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Tá vendo? Não tem uma perspectiva, não tem é uma pintura chapada. E só representa o quê? O religioso, a fé. Já a pintura renascentista, ela busca representar objetos, pessoas e paisagens como eram de fato no mundo real. E aí eles trouxeram essa ideia de perspectiva, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Bem interessante. E aí cria-se a ilusão de profundidade, como eu falei para vocês, a perspectiva. Ao fundo aqui, na janela, eles conseguiram captar essa imagem do real, do que estava realmente acontecendo. E aí nós tivemos as várias fases no movimento renascentista. O primeiro deles foi o movimento Trecento. Ele começou no século XIV e predominantemente na Itália, certo? Mais especificamente na cidade de Florença, como eu tinha falado para vocês, que era um polo político, econômico e cultural da região. Os principais pintores dessa época foram Giotto, Boccaccio e Petrarca. E aqui é uma das representações de Giotto, que mostra o homem sendo valorizado, mas também existia a valorização do religioso, porque o homem ainda era apegado à religião. E aí nós tivemos uma segunda fase, que foi o Quatrocento, foi no século XV, e aí o Renascimento ele se espalha por toda a Península Itálica e ele atinge o seu auge. E aí, nesse período, quais foram os pintores que representaram, ali no século XV? Foi Botticelli,
Leonardo da Vinci, que foi um dos principais, tanto que ele que pintou, né, a Mona Lisa, e ela é super famosa até hoje. Rafael e o Michelangelo, que já pronuncia certos ideais anticlássicos utilizando-se da linguagem clássica, né, o que caracteriza o maneirismo, a etapa final do Renascimento, considerados os três últimos, o trio sagrado da Renascença. E aí, a última fase foi o Cinquecento. E aí ela é demonstrada pelo estilo barroco, né? Enfim, o Renascimento torna-se, no século XVI, um movimento universal europeu. Então, ele já tomou de conta de toda a Europa, só que tendo, no entanto, iniciado sua decadência. Então, foi nesse período que ele começou a entrar em crise. Aí ocorrem as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma, certo? Que nós iremos estudar ainda, que é um movimento da Igreja Católica contra, né, a Reforma Protestante. Aí a Igreja Católica ela instaura o estilo barroco, que eram construções assim lindíssimas, com muito ouro, com muita prata, para chamar atenção, né, prédios assim, monumentos lindíssimos que existem até hoje para chamar a atenção do público. Aí isso meio que quebrou o movimento renascentista. E aí, né, nesse movimento cinquecento, na literatura atuaram Ludovico Ariosto Torquato e Nicolau Maquiavel. Vocês vão estudar em filosofia sobre Nicolau Maquiavel, que ele, né, escreveu um livro famosíssimo que é O Príncipe, onde ele dava diretrizes para o príncipe, para o rei, dirigir uma sociedade. E aí, na pintura, destaca-se Rafael e Michelangelo. E aí, o Renascimento marcou o declínio das habilidades, né? E aí, nós tivemos também Miguel Ângelo, né? Que também foi um dos representantes desse movimento. O grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina estabelece uma narrativa do Velho Testamento, certo? Eles trazem essa narrativa religiosa também para a arte. E aqui Michelangelo, certo? Ele resgata, na verdade, a arte grega, né? Como vocês podem ver aqui, né? Que enaltece o corpo humano, físico. Aí ele trouxe também Moisés, representando a religião. Então, se vocês observarem, esse período do Renascimento, na pintura, eles também trazem elementos da religião para a arte. Não só os elementos do humanismo, mas também da religião. E aí, gente, na próxima aula eu continuo, né, com as figuras para vocês, e aí a gente faz uma aula mais prática, que é a aula online. E aí eu vou trazer várias imagens para vocês e vou explicando o que cada uma delas representava no período do Renascimento, ok? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar uma história em quadrinhos sobre o Renascimento cultural. E aí, após, né, terminar essa atividade, o quadrinho, vocês vão enviar lá no campo do portfólio dessa aula, que aí vocês já sabem como fazer e tudo, e aí vocês têm até amanhã para enviar essa atividade lá no portfólio, ok? E aí, qualquer dúvida, é só me procurar no fórum e até a próxima aula.